Aqui estamos para mais uma reflexão no livro de Gênesis. Hoje, a nossa proposta de estudo, de reflexão, encontra-se em Gênesis, capítulo 6, versículo 4, Nefilim. Gênesis 6, 4. Para você, quem são os Nefilins? São descendentes de anjos? Você já ouviu essa expressão que os Nefilins são descendentes dos anjos caídos? São pessoas de estatura grande, chamados de gigantes? São semideuses? Enfim, para você, quem são os Nefilins? Fique comigo até o final desse estudo para que você tenha respaldo bíblico para dar razão da sua fé. Aqui no THI, como diz John Stott, em uma obra chamada Crer é também pensar, aqui você terá todo o respaldo, biblicamente falando, sobre quem são os Nefilins. Sou Oséias Souza, bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal do THI. Vejamos como algumas versões traduzem Gênesis 6:4. Nós temos aqui João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Naqueles dias estavam Nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes nasceram filhos. Esses Nefilins eram os valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade. E agora nós temos João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. E diz: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Aqui em nosso canal temos 4 vídeos que você precisa assistir para uma melhor compreensão desta aula. O primeiro vídeo, procure assistir nessa sequência antes de você dar continuidade a este encontro. Claro que se você não tiver possibilidade de assistir às aulas, que eu vou mencionar agora, assista essa aula, depois assista esses 4 vídeos que eu vou mencionar agora e depois volte para este encontro, para esta aula, os Nefilins. Aula 1. Procure aqui no nosso canal uma aula chamada O Sétimo Dia, o Descanso de Deus. Qual a importância dessa aula ou daquela aula para um melhor entendimento dos Nefilins? Naquela aula, nós trabalhamos a origem das palavras, o sentido das palavras, de algumas palavras. E lá você vai aprender que todas as palavras são polissêmicas. Se são polissêmicas, então o que significa determinadas palavras em cada contexto? Vídeo 2. Nós temos um estudo chamado As Duas Sementes, em duas partes, partes 1 e parte 2. Então você deve assistir esses 2 vídeos, As Duas Sementes, parte 1 e 2. Em seguida, tem um outro estudo chamado Os Filhos de Deus. Então é importante que você tenha acesso a essas 4 aulas para que a aula de hoje, esse entendimento do que nós vamos tratar aqui, seja mais palatável. Mas se você não tiver condições de assistir essas aulas, não tem nenhum problema. Você também entenderá
o conteúdo. Sempre que falamos em compreensão de texto, não podemos esquecer que os escritores sagrados escreveram cada e não escreveram cada versículo no vácuo, mas certamente seguiram a lógica e a razão, passando de um verso a outro, seguindo a coerência e a coesão. Cada versículo deve relacionar-se com os outros de que faz parte, isto é, com os versículos que os antecedem e ou sucedem no mesmo livro. Então, para se entender um versículo, você precisa analisar aquele versículo em todo o livro no qual ele se encontra. Somente depois que você analisa o versículo no livro no qual ele se encontra, é que você poderá sair de um determinado livro para outro. E no outro livro que você fizer essa ponte, você também precisará analisar naquele outro livro o contexto. Do contrário, você terá uma colcha de retalho. Cada passagem deve ser estudada à luz que o livro oferece. Que livro? O livro que você pegou aquela passagem. E cada livro deve ser examinado com todos os demais, em sua relação com a revelação progressiva e seletiva de Deus. Ante o acima narrado, apontado, vamos analisar a palavra Nefilim em seu contexto mediato e imediato. O texto masorético, cuja sigla é TM, em Gênesis 6:4, traz literalmente a palavra Nefilim. Como esta palavra pode ser traduzida? Vejamos algumas possibilidades. A palavra hebraica Nefilim, da forma que aparece aqui, ela já é plural. Então, as traduções vão trazer Nefilins, que no hebraico, o plural im, a palavra terminada em m já indica plural em si mesmo. Por isso que está aqui no singular, que para a gente é singular, mas está no hebraico, que já é plural, Nefilim. E nas nossas traduções aparece Nefilins, a mesma coisa. Palavra terminada como regra em im, plural. A palavra hebraica Nefilim aparece em nossas versões, ora como gigantes, ora exatamente transliterada, sem traduzir, aparece como Nefilins. E nenhuma das traduções que nós temos em língua portuguesa traz o conceito, a ideia, o significado desta palavra. Como ela gera muito problema em uma tradução, é melhor simplesmente transliterar e que o leitor tenha todo o trabalho de decifrar, de buscar, de conhecer, porque nós temos excelentes dicionários em língua portuguesa também, que já faz esse papel. Nós só precisamos ter tempo para buscar conhecer. As versões que optam por trazer esse bojo gigantes, como algumas versões, foram buscar respaldo na Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica para a grega, do Antigo Testamento. A Septuaginta, por sua vez, traduziu a palavra Nefilim, veja, traduziu do hebraico para o idioma grego como gigantes. E aqui temos um outro problema. Observe que as traduções em si, ao invés de melhorar o nosso entendimento, acaba gerando mais complicações.
Porque nossa mente é muito fértil. A primeira palavra que nós lemos, a nossa mente já começa, numa mente atualizada, dos dias atuais, do dia do leitor, começa a vagar e esquecemos de analisar cada palavra no seu contexto. E aí nós temos essas interpretações sobre nefilins, estranhas escrituras, espalhadas em diversos livros. Agora, podemos identificar a confusão do texto, que interpreta os nefilins como sendo filhos de anjos. O erro se dá por interpretar os nefilins não em seu contexto e o seu texto, mas tendo como fundamento o livro de Enoque. Supostamente, aquele Enoque que andou com Deus e Deus o tomou para si. O livro de Enoque, no qual as pessoas se baseiam para afirmar que os nefilins são filhos de anjo, é um livro apócrifo. O livro de Enoque foi escrito por volta do ano 300 a 200 a.C. Observe que essa informação é altamente relevante. Temos, na primeira parte do livro de Enoque, a descrição da queda dos vigilantes. No livro de Enoque, quem são os vigilantes? Os anjos que geraram seres híbridos, ou seja, humanos angelicais, ou os chamados Nefilim. Ante a síntese acima sobre o livro de Enoque, agora vamos analisar o texto de Gênesis. Moisés escreve o Pentateuco em aproximadamente o ano de 1400 antes de Cristo. Então, como explicar que no ano 300 ou 200 a.C. surge o livro de Enoque e este, por sua vez, como poderia ter influenciado Moisés 1100 anos antes do surgimento da própria obra? Então, observa como é delicado nós trabalharmos com a ideia de que Moisés utilizou o livro de Enoque quando Moisés escreve 1100 anos antes dessa obra surgir. E, além do mais, esse Enoque, que as pessoas dizem que é aquele Enoque que andou com Deus e Deus tomou para si, não é verdade. É um livro apócrifo. E sobre livros apócrifos, ele estava lotado de obras apócrifas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Inclusive, ao final você vai ter acesso aqui a um QR Code sobre o nosso blog, caso você tenha interesse em estudar mais sobre a composição, o surgimento do Pentateuco, inclusive estudando também a crítica literária, você pode entrar em contato lá no blog diretamente comigo. E nós podemos estar verificando tudo isso para poder saber como surgiu tantas heresias do livro sagrado. Agora, sem mais delongas, vamos retornar ao texto sagrado. A tradução da palavra Nefilim, pelo contexto imediato, deve ser traduzida por heróis ou guerreiros violentos. Observe o verso 5. Dê pause no vídeo e leia atentamente o verso 5. E você vai ver que o que aparece lá no verso 5 é possível colocar no lugar de Nefilim heróis ou guerreiros violentos. Não podemos esquecer que a palavra Nefilim é o particípio ativo do plural do verbo hebraico cair. E aqui, nessa palavra cair, que origina a palavra Nefilim, é que vai também surgir na mente fértil muitas coisas estranhas às escrituras. Porque vão dizer que essa palavra cair
eles interpretam como anjos caídos. Observe que um dos princípios da hermenêutica, que eu tenho para mim como um dos maiores princípios, é nunca diga o que o texto não diz. Então, será que cair realmente significa só a anjos caídos? Será que cair tem algo a ver com cair apenas no sentido moral? Caiu moralmente falando? E cair? Cair de onde? Cair do quê? Cair da graça? Cair do seu estado natural? Cair de onde? Observe que quanto mais nós estudamos, mais vai gerando dificuldade no texto. Porque ao estudar sobre a palavra cair, nós temos uma resposta. E de cada resposta que nós temos ao meditar nas Escrituras, vai surgindo mais 5. E aí é uma atividade de estudo constante. Estamos falando de uma linguagem dos primórdios da humanidade. Nós estamos falando ainda de um período pré-diluviano. Portanto, não havia diversos conceitos, entre eles o que nós chamamos de marginalizado. O que temos hoje? Então, cair equivale à nossa palavra mais moderna de marginais, marginalizado. Nesse contexto, caídos do seu estado original equivale ao nosso viver à margem da sociedade. Os caídos de Gênesis 6, de 4 a 5, são aqueles que viviam à margem do clã ou da tribo que pertenciam. No capítulo 4 do livro de Gênesis, observe os versos de 13 a 16. Caim, entre aspas, cai da presença de Deus, vivendo à margem do clã ao qual pertencia. Então, Nefilins, até o momento, é possível entender que são descendentes de anjos? Como você responderia essa pergunta neste momento? Até aqui, o que são nefilins? Você ainda sustentaria que nefilins realmente são pessoas, são seres derivados ou filhos dos anjos? Dos anjos caídos? É unânime entre os estudiosos das Escrituras que os anjos são seres assexuados. Embora a Bíblia descreva muitas vezes como tendo aparência de homens. Portanto, reitero a pergunta: quem são esses Nefilim? São as misturas da semente dos filhos de Caim com a de Sete. Gênesis 6, verso 4, descreve os Nefilim como sendo homens de renome. A próxima pessoa de renome que a Bíblia vai registrar, vai descrever, mesmo não aparecendo o nome Nefilim, é Nimrod. Nimrod era, entre aspas, gigante em sua coragem. A sua presença era temida. Veja isso em Gênesis 10, versos 8 e 9. E depois que você ler Gênesis 10, 8 e 9, leia, compare esse versículo com Gênesis 4, 23 e 24 e Gênesis 6, 5. Então você deve ler na sequência para você saber o que são os nefilins. Gênesis 10, 8 e 9, Gênesis 4, 23 e 24 e Gênesis 6, verso 5. Não podemos deixar de apontarmos alguns equívocos de interpretação. Vejamos. É muito comum as pessoas analisarem os nefilim de Gênesis 6:4, saindo de Gênesis 6:4, passando direto para o livro de Jó. Isso é muito comum. Lê Gênesis 6:4, em seguida já diz para o ouvinte: agora abra sua Bíblia
no livro de Jó, capítulo 1, verso 6. E todo mundo vai ler e vai estar escrito lá que os filhos de Deus. Porém, os filhos de Deus que aparecem em Jó 1:6 não são os mesmos que aparecem em Gênesis 6:4. Aqui em Gênesis 6:4, os filhos de Deus são os descendentes de Sete, são pessoas, são seres humanos. Leia atentamente Gênesis 4:26 e em seguida leia todo o capítulo 5 do livro de Gênesis. Lá em Jó 1:6, os filhos de Deus são literalmente seres espirituais, anjos não caídos, anjos que permanecem no seu estado santo, estado de anjo, sem rebeldia, anjos não caídos. Outro erro que alguns cometem é sair de Gênesis 6:4 para Gênesis 14:15 e depois de Gênesis 14:15 leem Deuteronômio 2, versos 11 e 21. Nesses textos, os indivíduos são de estatura enorme. São, entre aspas, gigantes, no sentido de ter uma estatura acima da média, acima do padrão da época. E lá em Gênesis, os gigantes são gigantes na coragem, são os heróis de renome da época. Em Gênesis 6, verso 4, retrata a grandeza daquele povo em sua coragem e não somente em estatura. Então, observe que o contexto em si vai elucidando como se deve ler o versículo no qual nós nos deparamos, seja ele qual for. Nesse caso, Gênesis 6, verso 4. O conceito de grandeza, tanto em termos de coragem quanto de estatura, começa a ser visto como uma coisa só a partir de Números 13, 33. Observe que o conceito começa bem definido, depois o conceito começa a se misturar, vai se entrelaçando onde um passa a ser inseparado do outro. Para concluirmos a nossa reflexão, não saia de Gênesis 6:4 para o livro de Judas, capítulo 1, verso 6. Não faça isso, pois este, ao escrever, em nenhum momento tentou explicar Gênesis 6, verso 4. O objetivo do livro de Judas encontra-se no verso 2 do livro de Judas. Judas almejava escrever sobre a salvação comum. Todavia, foi impelido pelo Espírito Santo a escrever sobre pessoas ímpias que negavam o senhorio de Jesus. Agora, quero fazer algumas provocações para você. Quem são os nefilins? Se os anjos são assexuados e são seres caídos, ou seja, espíritos imundos ou demônios, como alguns chamam, então, ao possuir os seres humanos e estes, estando possuídos, tendo relações sexuais com mulheres, ao ejacularem, e quem é a semente que irá fecundar o óvulo? Do ser angelical caído ou da pessoa que está possuída? Nesta época de Gênesis 6:4, nesta época, retratada em Gênesis 6, Moisés está descrevendo mutação ou engenharia genética? Você acha mesmo que o contexto permite interpretar isso? Que aqui está se tratando de engenharia ou mutação genética? Olha o texto e fique conosco, você vai ter a resposta dessas perguntas. E, para finalizar, onde nas Escrituras os anjos caídos são chamados filhos de Deus? Já parou para pensar nisso? Quem sai de Gênesis 6:4 e vai para o livro de Jó,
observa que lá no livro de Jó vai ter duas nomenclaturas. Os filhos de Deus para anjos não caídos, e diz assim, e no meio deles, ou no meio dos filhos, junto com eles, com os anjos, veio Satanás. Observe que Satanás não é chamado de filho de Deus. Anjos caídos, em lugar nenhum das Escrituras, recebe o título de filho de Deus. Então, quem são os nefilins? Para finalizarmos a nossa reflexão sobre os nefilins, retornaremos à análise contextual. O contexto que vai nos dar o verdadeiro sentido da palavra. Então, vamos analisar. O texto de Gênesis 5 inicia da seguinte forma: Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. O grifo aqui é nosso, é meu. Não está isso aqui no texto bíblico. Então, Adão foi formado por Deus do pó da terra. Se recorda disso? Que formou Deus o homem do pó da terra? Quem formou Adão do pó da terra? Você precisa responder essa pergunta. Quem formou Adão do pó da terra? Logo, de quem Adão é considerado filho? Adão é filho de quem? Após Adão ser formado por Deus, tornando-se filho de Deus, posteriormente, ele terá dois filhos. No capítulo 4 de Gênesis, Caim mata Abel. No verso 26, a partir de Enos, passa a invocar o nome do Senhor. Até o capítulo 4, temos os filhos e filhas dos homens, que são pessoas que viviam da sua maneira, como se não existisse Deus, a geração de Caim. A geração de Sete é uma geração obediente a Deus. Obedece a Deus e às suas ordenanças. Obedecer a Deus e às suas ordenanças é tornar-se filho de Deus. Enoque anda com Deus e este o toma para si. Noé é uma pessoa justa e Deus o livra do juízo. No capítulo 5 de Gênesis, temos os filhos e filhas de Deus. Não podemos esquecer que o verso 4 de Gênesis 6 descreve que já havia nefilins na terra antes dos filhos de Deus conhecerem as filhas dos homens. Neste momento, temos informações suficientes para entendermos que a obediência nos faz filhos de Deus. Se não, vejamos. Após o dilúvio, Deus chama Abraão para gerar um povo para si. A nação de Israel é chamada de filho de Deus. Nós temos isso em Êxodo 4:23 e Oséias 11, verso 1. Peguei apenas dois exemplos onde a nação de Israel inteira é chamada de filho de Deus. E quando que Israel é chamado de filho de Deus? Quando Israel obedece aos ordenamentos divinos. Então, quando a pessoa está, seja de forma coletiva ou individualizada, obedecendo a Deus e os seus mandamentos, é considerado filho de Deus, desde a antiguidade, desde tempos antigos. Considerando que toda a Escritura é um guia que nos conduz ao Messias, Mateus 2, verso 15, aplica a mensagem de Oséias 11, verso 1, diretamente a Jesus Cristo. Observe que a revelação progressiva de Deus tem que ser considerada. Em Oséias 11, verso 1,
está remetendo o texto para Êxodo. E Mateus vai reinterpretar com a autoridade dada, concedida por Deus, vai reinterpretar Oséias 11:1 como sendo não mais coletivo, mas de uma pessoa, o Messias, que é Jesus Cristo. E todo aquele que obedece os mandamentos de Jesus é chamado de filho de Deus. Esse entendimento encontra-se em João, capítulo 1, o Evangelho, João 1, de 1 a 13. Fique atento ao verso 12, que é a chave dessa afirmação. E claro, como nós não podemos deixar de analisar a revelação progressiva, ante tudo o que tratamos nesta aula, peço a gentileza que você leia o texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versos de 23 a 38, com todas essas informações tratadas aqui, passada para você aqui nesse encontro. Agora, leia Lucas 3, 23 até o verso 38, para que você veja o desfecho de Gênesis, capítulo 1, do 26 em diante, até chegarmos no ápice da revelação, que é Cristo Jesus, o Senhor. Aqui você vai ter 2 QR Code. Esse primeiro aqui é do blog, do THI. Caso você tenha qualquer problema na leitura do QR Code, não se preocupe que aqui abaixo, logo abaixo do vídeo, também vai ter a descrição do conteúdo desse QR Code. Agora, eu tenho mais uma pergunta antes de finalizarmos essa reflexão. Com toda a informação que tivemos aqui nesse encontro, pergunto a você: quem eram os Nefilim?